do consultório. Tempo agora então para abrirmos a nossa antena às questões do público que nos vê através do Porto Canal. Hoje estamos a responder sobre podologia. 225-083-204. Se ainda quiser ligar, pode ligar. Pode também enviar as suas questões e alguma imagem que queira enviar. De resto, porque estamos a falar de podologia e às vezes pode ajudar, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Portanto, consultório@portocanal.pt, se quiser enviar então um e-mail com a sua questão por escrito ou também com alguma imagem, para que então o nosso convidado, o Dr. Francisco Freitas, possa fazer aqui a melhor observação e comentários possíveis. Cumprimentar de Elvas, Sílvia Escaleira, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Já tivemos uma telespectadora com este sobrenome esta semana, mas era de Vila Real. Então é capaz, eu também sou dessa zona. A sério? Sim, Tem sim. alguma familiar que se chama Ilma? Não, eu sou da zona das Pedras, mas por acaso... Olha, também tivemos... temos família aí para os Sabe lados que de Vila Real. Sabe que eu fiquei curiosa, porque Escaleira não é assim um nome tão comum quanto não, isso. É dessa zona. E lembrei-me que tínhamos, de facto, tido aqui uma telespectadora e com a ajuda da produção, Ilma Escaleira de Vila Real. Vila Real. Pronto, não tem nada a ver consigo, muito bem. Um grande beijinho para a Ilma, se nos estiver a ouvir. É capaz de ainda ser sua prima, não é? É capaz. Pois. Muito bem. Então, a Sílvia liga-nos de Elvas e quer deixar aqui uma questão ao Dr. Francisco, é isso? Olha, eu quero deixar uma questão, não sei, pronto, não é bem relacionado com as unhas. Certo? Mas como... Não tem mal. Mas apanha-me aqui o pé, ali ao Sim. pé do tornozelo, e há coisa de 2 ou 3 semanas. Mesmo ao pé do tornozelo fiquei com uma dor ali, sem mais nem menos, que nem dei nenhum jeito. E de repente deixei de poder movimentar o pé. Não conseguia movimentar. Tive que ir ao hospital de muletas. Lá até tive que andar de cadeira de rodas, porque eu nem conseguia movimentar o pé. E entretanto melhorei, agora já não ando de muletas, mas a dor continua. Ali mesmo ao pé do tornozelo, apanha-me por cima ao pé, a sola, e agora do outro lado do tornozelo está-me a ficar muito escuro. Não sei... Pois, então vamos tentar ouvir aqui a opinião. Se calhar o Dr. Francisco também vai precisar fazer-lhe alguma questão, está bem? Sim, muito obrigada. Muito boa tarde, Dona Sílvia. Boa tarde, Sr. Doutora. Muito obrigado pela questão. Diga uma coisa, posso lhe perguntar a idade? 67. A senhora tem problemas de saúde a nível geral? Olha, tenho colesterol alto. Diabetes, não tem diabetes? Não, diabetes não tenho. Atenção, é que tomo todos os dias também um medicamento para a atenção. Muito bem. Problemas de circulação não tem? Não, problemas de circulação não tenho nada. Ao ir ao hospital, foi-lhe feito um diagnóstico? Olha, eles até pensavam que seria uma trombofilite. Até teve-me que mexer aqui nas veias, no pé, aqui na parte de cima, e disseram que estava a pensar que fosse alguma trombofilite, mas não é. A coisa é mais simples. Mas olhem, vai levar aqui uma injeção, até me deram lá uma injeção e receitou-me uns medicamentos, o Nolotil e uns medicamentos. Certo. Só que eu ainda há 3 semanas ainda não consegui que a dor me abalasse. Mas reduziu a dor, a Dona Sílvia disse que... Reduziu, que eu agora já não ando de muletas, eu cheguei ao hospital e nem conseguia sair do carro. Pronto. E essa mancha escura, essa pisadura que a senhora refere, é no mesmo pé? É no mesmo pé do lado, não é do lado que me doía, é do lado de cá. Ficou-me assim ali aquela mancha, parece que é quando a gente... Parece um derrame, dá a impressão que é assim um derrame. E a Dona Sílvia não fez nenhum entorse, não? Nada. Foi sem mais nem menos, começou-me aquela dor que eu não conseguia movimentar o pé. Diga uma coisa, o que é que lhe faz aliviar a dor? Por exemplo, o calor aumenta a dor ou diminui? Olha, o calor realmente de noite até ponho o pé fora da cama. O frio diminui a dor, gelo. certo? Até neste momento estou com gelo, porque tenho andado a pôr gelo. Bom, aí temos de ter um bocadinho de cuidado. Mas o frio, portanto, quando está na cama, com os lençóis, piora. Pois, Ao colocar o pé de fora, melhora, correto? É. Pronto. À partida, poderá ser uma questão circulatória, parece-me, mas... E daí ter os médicos, na altura que foi ao hospital, terem suspeitado tromboflebite. Certo? Pois, mas depois ficou fora de questão, porque Pronto. teve aqui a palpar assim as veias e não sei o quê, mas pronto, mas a dor, pronto, estou muito melhor, que eu já nem ando de muletas, só que ainda continuo com a dor aqui de lado, de vez em quando incha um bocadinho o tornozelo. Se colocar as pernas, digamos, esticadas, um bocadinho mais... É precisamente como eu estou neste momento e congelo. E alivia? Alivia um bocadinho. Pronto. Mas tem que ter, Dona Sílvia, tem que ter um bocadinho de cuidado com o gelo. O gelo Eu tenho andado a pôr, Pronto, o gelo é bom, de facto, mas
sem saber o real problema que tem, poderá ser até contraproducente, correto? O que é que eu sugeria à Dona Sílvia? Ir ao seu médico, tentar ir ao seu médico assistente, ou se a dor ou a mancha intensificar, sugeria-lhe ir, neste caso, ao hospital, porque se calhar tem uma resposta mais atempada, mais precoce, correto? Era essa a sugestão que eu lhe fazia. Sim, senhor doutor. Muito bem, Sílvia. Portanto, Pronto, olha, muito obrigada então. tem Sim, aqui a pela indicação atenção. mesmo para ir ver de que é que se trata, está bem? Pois, Porque sim, normal, sim. Pois. não é. Pronto, Certo. olha, muito obrigada sim pela atenção. E as melhoras, Sílvia? Boa tarde. Cumprimentar de Lisboa, Amélia Araújo. Boa tarde. Boa tarde, Amélia. Boa tarde. Quero deixar a sua questão. Olha, a questão não é propriamente comigo, é com o meu marido. Sim. Portanto, a primeira foto que o doutor apresentou, ele tem uma unha mais ou menos como na primeira foto que apresentou. Sim. Ora, a restante questão é que ele tem aquele fungo que se torna as unhas muito grossas, que é muito difícil até de cortar, e depois começou só numa e agora tem quase nas unhas todas. Gostaria de saber, o doutor, ele já pôs umas coisas que foram dizendo, ou põe o gelo, ou o vinagre, ou põe o soro, ou, enfim, essas coisas assim. Mas ele não tem melhorado. Portanto, gostaria que o doutor, se me pudesse aconselhar, ele está aqui ao meu lado. Sim, senhor. Eu tenho o telefone em voz alta, que é para ele ouvir. Muito bem. Certo. Muito obrigado e cumprimentar os dois. Obrigada, doutor. Doutor. Como em tudo, nós há um bocado falámos unha encravada, neste caso do marido provavelmente será uma micose de unha. Provavelmente terá o fungo, porque disse que engrossa, que vai ficando castanhada, amarelada e que já está nas outras unhas. Portanto, deveremos identificar de facto qual o problema que o marido tem nas unhas e depois adequar a terapêutica a esse mesmo problema. Portanto, o que é que eu aconselhava? A Dona Amélia consultar, se lhe for possível, o site da Associação Portuguesa de Podologia, que tem uma relação de todas as clínicas ou consultórios certificados pela mesma, na sua região, neste caso em Lisboa. Certo? É em Lisboa, aqui na linha de Estoril. Eu vivemos na parede. Tem lá colegas, excelentes profissionais. Não há de faltar, exatamente. Exatamente. Nessa zona. É isso que eu lhe sugeria, porque eu não lhe vou recomendar aplique isto, aplique aquilo, sem estar a ver, não é? Falou bem, no soro, falou no vinagre, falou em muitas outras coisas. Eu não posso estar aqui, para bem, logicamente, do marido, não posso estar aqui a dizer faça isto ou faça aquilo. Tem que ir a um profissional para adequar o tratamento. Vou realmente seguir os seus conselhos. Muito bem, Agradeço. portanto, pode ir buscar informação ao site, como dizia o Dr. Francisco, e nessa zona há de ter especialistas na área, está bem, Amélia? Sim, senhora. É para isso que a Obrigada. área de podologia serve, portanto, há de certeza a solução. As melhoras, e obrigada por terem ligado. E obrigada ao doutor também. Nada, sempre Obrigada. Boa tarde, De boa tarde. Lisboa ainda, cumprimentar António Freitas. Boa tarde. Muito boa tarde, como estão? Bem, obrigada. Quero deixar a sua questão, António. Com certeza, eu deixo. Eu jogo futebol há muito tempo, desde Sim. que me conheço. E relativamente a esta questão, eu na altura comprei umas chuteiras vindas do estrangeiro. Talvez aí esteja o crime, entre aspas. E o que acontece é que a partir daí as minhas unhas nunca mais funcionaram direito. Principalmente o do pé esquerdo, o dedo grande. Acontece que eu já fui várias vezes a uma clínica, estamos a falar de um ano inteiro quase, e eles foram retirando a parte da unha encravada, só que desta vez eles não me quiseram fazer uma consulta, na minha opinião, corretamente, porque diziam que eu não tinha nada. Bem, eu vim para casa, paguei a consulta, o que é certo é que fui jogar futebol e as dores são imensas. Quando eu olho para o pé, o dedo parece normal, porque eu sempre tratei dos pés, mas eu sei que a infecção está lá dentro, provavelmente devido a uma ponta de unha que lá possa ter ficado, porque quando eu carrego, sei lá, a dor vai de 1 a 10, vai a um 7, um 8, são dores muito grandes e eu acho que há que se passa qualquer coisa com o pé e desta vez a clínica não
não quis saber lá muito bem do assunto. Bom, Muito bem, Sr. António, muito então obrigado. vamos- Diga-me uma coisa. Portanto, a dor é amplificada quando usa chuteiras quando joga futebol, correto? Amplificada, aumenta. Quando eu estou em casa e estou a usar, normalmente uso chinelos, nesta altura, né? Certo. Eu às vezes posso dar uma ou duas pancadas, né? As dores são mesmo bastante grandes. Diga-me uma coisa, e permita-me. Se carregar neste sentido, seja aqui ou seja aqui, não sei qual é a extremidade, senta É a picar... ponta direita do dedo grande. Pronto, imagine, vamos simular assim desta maneira. Se fizer assim, pica-lhe, dói muito? Dói. Pronto, e se fizer assim, dói menos, correto? Se fizer assim de lado, Sim. Não, de cima para de cima baixo. para baixo. de cima para baixo, Com dói. pressão de cima para dúvida. baixo. Dói também, Sim, mas dói mais assim. dói mais assim, sim. Pronto. Provavelmente o senhor tem toda a razão, Sr. António. Provavelmente está lá um bocadinho de espícula, lá está um bocadinho de unha, provavelmente, por aquilo que eu dizia há um bocado, que a unha não é plana, tem uma convexidade ou uma Exato, concavidade. parece um relógio, não é? Exatamente. E provavelmente estará aí uma espícula. Provavelmente estará aí uma espícula, sim, que merece ser retirada. A zona da pele está vermelha. Graças a Deus não está assim muito, mas porque eu estou sempre a tratar, eu estou sempre a pôr os pés de água quente, Ok. para ver se isto melhora, com vinagre, um vento anterior, Certo. vinagre de maçã, que é muito ascético para desinfetar a zona. Quer Muito dizer, eu bem. tenho muito cuidado. Muito bem, mas isso provavelmente lá está. Provavelmente não será suficiente, correto? Pois não. Provavelmente não será suficiente. Terá que consultar, em minha opinião, um podologista para tentar resolver o problema de facto, para não deixar avançar. Está a ter os cuidados corretos, está a fazer uma asepsia, uma higienização dos seus pés. Recomendo que tente não cortar o próprio em casa, tente recorrer a um profissional para ver se lhe faz um corte perfeitamente sem, como na fase que se está a referir o Sr. António Freitas. Penso que não vai ser uma questão relativamente simples de resolver, retirar a espícula e estará, penso eu, resolvido. Muito bem, António, Pois, portanto... talvez uma radiografia também fosse ajudasse, como o doutor tanto fala. Poderá ser ou não. Eu acho que quer a radiografia, quer outro tipo de exames complementares de diagnóstico, são isso mesmo, são complementares e devemos solicitar quando acharmos que se justifica, percebe? E eu aqui, a esta distância, não lhe consigo dizer de antemão se faz ou faz bem ou não faz bem, Faz eventualmente sentido, não é? faz sentido fazer o raio-x. Que tem a espícula, provavelmente terá. Parece-me que Porque é terá. certo que já ando há um ano nisto e por isso é que eu também estou a ligar. E outra coisa que eu lhe aconselharia é retirar o fotocausal, que dá uma sensação que foi a chuteira. Sim, essas chuteiras foram retiradas de uma vez por todas, ok. agora tenho outras. Pronto, muito como bem. é óbvio. Muito bem. Tem que resolver este assunto, retirar a espícula se ela existir, para continuar a fazer o desporto, o futebol que só lhe faz bem. Muito bem. Muito bem. Portanto, Obrigado, António, doutor. ir à especialidade, está bem? Podologia. Então, um forte abraço para o vosso Obrigada programa. Corra tudo bem. e as melhoras. De FAF, cumprimentar Bernardina Almeida. Boa tarde. Boa tarde, minha senhora. Primeiro gostaria de cumprimentar o senhor doutor e a menina também, uma apresentadora que gosto imenso, e dar os parabéns ao programa que vejo todos os dias. Muito obrigada, em nome de todos, Bernardina. Nada, ora é essa. E depois agora gostaria então de apresentar o meu Exatamente, problema diga. que não tem nada a ver com unhas encravadas, mas que penso que deve ser um problema de podologia, porque é relativo aos pés. E então vou explicar. É assim, eu sinto na planta do pé uma sensação de pele queimada, de um ardor constante que me incomoda bastante, principalmente no tempo mais quente ou então de noite na cama, quando sinto os pés mais quentes, pronto, principalmente no inverno, quando se usam roupas também mais quentes e que me incomodam um bocado até no próprio caminhar, se o calçado não for muito confortável. E já fiz uma ecografia. Disseram-me que possivelmente seriam artroses. Não sei se aceitarei muito bem essa ideia que me incutiram, e gostaria de saber a opinião do senhor doutor.
Muito bem, Bernardina, então vamos saber. Muito bem. Muito boa tarde, muito obrigado pela questão, Boa tarde, Bernardina. doutor. A questão da artrose, pela sintomatologia apresentada, poderá ter artrose, mas eu, por mim, vou eventualmente não para um fenómeno de desgaste, como é a artrose, mas eventualmente por uma de duas situações. Poderá ser que é a parte circulatória ou alguma coisa de parte inflamatória. A dona Bernardina tem algum problema de saúde, reumatismo, diabetes? Ora bem, Sr. doutor, eu só vou explicar muito rapidamente uma coisa. Há 10 anos eu fiz 5 cirurgias numa anca, porque tinha uma prótese há 17 anos, mas depois, passados 10 anos, a prótese veio uma queda e a prótese partiu. E eu, no espaço de uma semana, eu fiz 2 cirurgias porque ganhei uma infecção no bloco, uma bactéria. Pronto. Certo. A partir dessa altura fiz mais 3 cirurgias porque o osso estava completamente desgastado e tive que fazer um implante. E então, a partir daí é que eu comecei a sentir esses sintomas na planta dos pés. Diga uma coisa, é nos 2 pés ou é só num? Mais no direito, o que não é na perna que foi operada. Na contralateral. A perna que foi operada é na esquerda. Certo. E o que eu sinto mais é no direito, mas também me afeta ao esquerdo. Com menos intensidade, mas também me afeta ao esquerdo. Muito bem. Eu julgo que, lá está, mais uma vez, merecia ser observada e fazer um exame e uma avaliação cuidada no podologista, que também na sua área de residência existe bons profissionais. Sim, sim. Nomeadamente fazer um exame de apoio, para ver como é que estão os apoios dos seus pés, e investigar o tipo de dor e a localização concreta da dor. Porque dizer, pegando nas suas palavras, dor a sola dos pés, portanto na planta do pé, é muito vago. Naquela arcada, não é? Na parte mais altinha do pé. Correto. Exato. Poderá ser, por exemplo, uma faciite plantar, alguma questão circulatória. De facto, é um bocadinho vago a esta distância estar a dizer que é uma ou que é outra situação. E eu julgo, pelos sintomas, dona Bernardina, que terá resolução relativamente fácil. Julgo eu. Sim, julgo que sim. Convinha era ser, de facto, observado. Não é uma dor insuportável. Não é bem uma dor insuportável. Sim, é até mais a sensação de... É uma sensação de quando a pele está queimadura, não é? Queimada e que até dá a sensação de repuxar a pele. Pois lá está. De facto, pode ser uma parte inflamatória, uma parte circulatória. Terá que ser visto. Tem que ver isso, está bem, Bernardina? Mas então dirigir-me a um podologista. É o meu conselho, exatamente. Que acho que é o profissional. O seu conselho, em face mais de certeza habilitado. também há especialistas da área. E bons, está bem? Eu sei, muito obrigada, sim. Obrigada e as melhoras, Bernardina. E continuação de um bom programa. Obrigada, Bernardina. Boa tarde. E as melhoras. Temos um e-mail com imagem. Aqui para o Dr. Francisco, da Mariana Cardoso, que nos dá as boas tardes, diz: a minha unha anda assim desde abril. Já me dirigi ao hospital quando estava pior e tinha muitas dores. Receitaram-me um antibiótico, ao fim de um tempo deitou pus e mandaram-me pôr betadine. Gostaria de saber se estou a fazer o tratamento correto. Obrigado. Portanto, eu até posso passar o iPad ao Dr. Francisco para ver melhor. Agradeço. A imagem é muito explícita, penso eu. Teria que fazer algumas questões à senhora, nomeadamente esta, porque temos aqui várias colorações, cores diferentes na unha. Vislumbra-se aqui uma parte mais escura, nota-se que isto aqui provavelmente já foi mexido, está com uma evolução de 3 meses, não é? Abril, maio, junho, julho, à volta de 3 meses. Nota-se que, pronto, colocou betadina, ok, sim senhora, mas eu verifico aqui colorações diferentes, algo esverdeado, algo preto, castanhado. Isto merece alguma atenção, de facto. E eu, nestas tipo de situações, quando existem dúvidas, gosto de errar por excesso, não de errar por defeito. Isto é, parece-me que poderá ser eventualmente redutor,
dizer vamos aplicar um verniz para uma micose, ou um antifúngico oral, ou um antibiótico, eventualmente, deverá ser observado lá está, mais uma vez, por um podologista, porque o podologista, se achar pertinente, e acho que neste caso e é uma coisa que não dói nada, é fazer um polimento na unha, polir um bocadinho a unha, rebaixar, limpar e tentar esclarecer essas diferentes colorações que apresenta na unha. Porque poderá ser, por exemplo, de facto ter aquilo ali, há uma zona que me parece mais escura e esverdeada, e há uma infecção que se chama pseudomonas, que dá este tipo de coloração. E para isso há antibióticos específicos para esse bichinho, se for o caso, assim como poderá haver outros problemas, até mais aborrecidos, e, portanto, isso convém esclarecer. Muito bem. Eu não sei de onde é a zona da senhora, mas... não sabemos. Também não faz mal, porque Portugal continental e ilha felizmente está coberto. Bem servido, não é? Portanto, por esta especialidade. Que tem um colega, de certeza, perto da sua zona. Aconselhava, de facto, a evitar isso. Muito bem. Portanto, respondido aqui a questão da Mariana Cardoso, obrigada pelo seu e-mail. Cumprimentar de Braga, Maria Ferreira. Boa tarde. Olá, boa tarde. Quero deixar a sua questão, Maria. Era para o doutor, é assim, eu sou doente oncológica desde há 6, 7 anos. E na altura que eu fiz quimioterapia, caíram as unhas todas dos pés. Todas. Cresceram normalmente. Começaram a engrossar por baixo, parece pedra. Agora, ultimamente, nos dedos grandes, um de cada pé, ficaram todos negros. E eu fui à farmácia e comprei o Exilor, que até dá às vezes publicidade, não é? Certo. Só que eu não vejo a fazer efeito. Só que agora, ultimamente, tenho começado a latejar muito. E eu queria saber a opinião do doutor. Eu não quero ser redundante nem repetitivo, mas se for para passar uma mensagem que a mim me parece correta, sê-lo-ei, que devemos ir à causa e não ao sintoma. Muitas das vezes, de facto, em doentes oncológicos que fizeram quimioterapia, muitas das vezes, por consequência ao final de 5, 6, 7 anos ou mais ou menos, depende, de facto há uma alteração também a nível das unhas que pode dar. Eu uma vez tive um doente que tinha as 10 unhas perfeitamente pretas, escuras, e era só uma consequência dos fármacos pesados da quimioterapia que tomou. Tratámos uma coisa por um lado, mas às vezes tem consequências no outro, correto? Sim. Essa medicação que a senhora aplicou, que comprou na farmácia, de facto é interessante para determinados casos, mas poderá não ser interessante para outros casos, correto? Sim. Portanto, Dona Maria, o que eu lhe aconselho, mais uma vez, é que seja vista por um profissional que lhe faça uma avaliação, que lhe faça um diagnóstico claro, para depois adequar a terapêutica. Não tem dor, não? Não é dor, é latejar. É só nesses 2 dedos onde estão as unhas mais negras, que é os 2 grandes. Correto. É latejar. Pronto, como a unha está, não é o facto de estar negra, como ela está mais grossa, disse que também está mais grossa, certo? Sim, então estão quase todos, mas as negras são as grandes só. Pronto. Pode às vezes latejar porque como está mais grossa, faz uma compressão dentro também do calçado, faz uma compressão que pode, de facto, ter essa sensação de latejo e de algum desconforto, alguma dor. E às vezes também pode ser resolvido facilmente com um polimento unguial, o que não quer dizer que a cor da unha normalize rapidamente. Pode demorar tempo a normalizar. Percebe? Mas convém ver. E eu não lhe vou dizer para aplicar um produto ou outro. Provavelmente esse, se calhar, não vale a pena dar continuidade na medida em que, como a senhora referiu, não surtiu qualquer efeito. Mas também tinha-se metido o inverno, doutor, e andava com os pés abafados. E isto, se calhar, cicatrizava melhor se andasse ao ar. Precisamente. Eu penso que sim. Penso que estou de acordo com o que diz. Mas para andar ao ar também se torna desconfortável porque a pessoa acaba por ter vergonha, não é? Podem pensar que é falta de higiene. Também é verdade. Não, mas falta razão. de higiene, obviamente que não é, não é? Portanto, não é, mas eu percebo, não é? Quer dizer, pode tentar, se conseguir os períodos que está em casa, andar ao ar livre. Eu por agora estou descalça, mas se precisar de ir à rua tenho de me calçar e tenho de abafar os pés. Pois, claro. Sério, uma coisa que eu aconselho, Dona Maria, é que não pinta as unhas para não ter a vergonha. Não, nunca pintei. Porque isso pode estar a camuflar, pode estar a esconder algum problema, percebe, Dona Maria?
Muito bem. Portanto, então, fica aqui o conselho para ir à especialidade, desejar as melhoras da Maria Ferreira, cumprimentar Maria Sousa do Funchal. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua questão, Maria? Portanto, a minha questão é a seguinte. Eu tenho uma filha com 14 anos e, portanto, nos meios de junho, eu verifiquei que ela tinha os 2 dedos dos pés, os 2 grandes, vermelhos, portanto, diferentes dos outros e diferente do que é habitual. E Sim. eu perguntei-lhe o motivo daquilo e ele disse, eu tropecei na educação física. E eu até estranhei, eu disse, mas tropeçaste os 2 pés? Ele disse, sim, tropecei com um e eu tropecei com outro. E isto passou. Entretanto, no fim de semana, portanto, 8, 9 de junho, apareceu um bocadinho de sangue numa meia. E eu pensei naquilo, fui verificar e ela sangrou durante a noite, portanto, a parte de cima do dedo, portanto, não as laterais. A parte de cima dos 2 dedos dos pés sangrou e começou a deitar pedus. E como calhava no fim de semana, e depois ainda tinha o feriado desde junho, eu fui à farmácia primeiro perguntar se havia alguma coisa indicada para aquilo. Ele mandou apenas limpar com água oxigenada, dar betadine e receitou uma pomada de fosilidato de sódio. Entretanto, marquei consulta com uma podologista, apliquei isso só 3 dias. Marquei consulta com uma podologista no dia 13. Ela lá foi, portanto, a doutora disse que era um fungo que ela tinha nas unhas e que com a pancada, porque a pancada não fez traumatismo, não sangrou, apenas tropeçou. Certo. E a doutora disse que apenas com a pancada o fungo entrou, portanto, na pele e fez aquele traumatismo e aquilo era uma exceção, já nos 2 pés. Portanto, a doutora estranhou, portanto, ser nos 2 pés ao mesmo tempo. E então receitou-lhe o lápis de nitrato de prata. Sim. Para queimar aquela beirinha onde estava mais a infecção e depois para dar da citracina. Portanto, ela está a fazer o tratamento desde o dia 13. Só que eu estranho, porque já queimou, entretanto, já caiu aqueles bocadinhos pretos, vou colocando, no outro dia aparece mais bocadinhos pretos, portanto, isso, segundo me dizem, é normal do lápis de nitrato. Só que eu não sei se demora assim tanto tempo a passar. Muito bem, já percebemos então, já percebemos a questão. Maria, peço-lhe que ouça então com atenção e pedi ao Dr. Francisco que fosse o mais breve possível. Já excedemos aqui o nosso tempo. Bom, o nitrato de prata, lá está, é aquilo que eu dizia um bocadinho naquela parte da unha, vai estar a queimar uma coisa que poderá de facto ser necessário ou não, mas tem que ir à causa, de facto, porque se tiver um fungo, tem que tratar o fungo e a citracina está bem recomendada, na medida que é um antibiótico que provavelmente terá uma infecção aí também na unha. Assim, respostas mágicas não tenho, não posso estar a recomendar uma coisa ou outra. De facto, é um caso que merece atenção também, como todos, aliás. Muito bem. Portanto, despedir-nos da Maria, agradecer uma vez mais a presença do Dr. Francisco Freitas aqui no consultório. Obrigado. Nós despedimos-nos, vamos de fim de semana. Na segunda-feira temos encontro marcado, novamente às 15h30, para abrir as portas do consultório. Até segunda-feira.